que bom que você está conosco, porque estamos com mais um Saúde é Vida, com assunto interessante. Nós sabemos que a população mundial está muito mais obesa. Metade, ou mais da metade da população mundial está obesa. E quando a gente fala em obesidade, é claro que a gente tem que lembrar que é uma doença que traz outras consigo, como hipertensão, diabetes, né? Colesterol alto, que aí vai prejudicar o coração, o bom funcionamento do organismo, mas eu não estou apta para falar sobre isso. Porque nós temos aqui hoje o doutor Alceu Beane, que é cirurgião e vai nos falar sobre a bariátrica, porque este é o tema do programa. Cirurgia bariátrica, sim ou não? E eu já dou as boas-vindas ao doutor Alceu Beane Júnior. Obrigado. Obrigado, Rita. Esse assunto é bem importante mesmo e agradeço o convite para poder falar sobre isso, que é um assunto bastante importante mesmo. Realmente justifica um programa assim, dessa envergadura. E justifica também, doutor, a sua presença aqui, porque se nós formos aqui falar do currículo do doutor Alceu, é extenso, ele tem não só formou-se em Sorocaba pela Faculdade de Medicina, que é ligada à PUC São Paulo, mas ele tem especializações no exterior. Ele é membro, até eu acho isso interessante falar, porque quando você vai procurar um cirurgião para fazer qualquer procedimento, você deve se informar se ele é ligado, se ele é membro a alguma sociedade daquela especialidade médica. Ele é cirurgião de excelência em cirurgia bariátrica pela SRC, que é uma acreditação internacional, certo? Que é a Master Surgeon, Bariatric, né? Surgeon Recognizing Refining Superior Surgical Care. Acertei? Sim. Além de membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva, que a gente vai falar sobre isso também. Ele também é membro titular da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, e a obesidade é sim foco de estudo da sociedade médica, porque é importante. E além de membro da International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, ou seja, o senhor, além de todos ser membro de todas essas sociedades, ainda, gente, reduzindo o currículo dele, ele atua já na área há 28 anos e já realizou pessoalmente mais de 7.500 cirurgias, procedimentos ligados à obesidade. Então, doutor, nós queremos absorver um pouco desse conhecimento para entender, porque quando a gente fala em bariátrica, parece assim, faz bariátrica, faz bariátrica. Né? Parece uma coisa comum e, apesar dos recursos médicos hoje favorecerem o trabalho do cirurgião, não são todas as pessoas que têm essa indicação. Não é porque olha no espelho e não gostou do que viu que tem que fazer a bariátrica. Sim. Não, claro. A cirurgia, como toda... A cirurgia bariátrica, né? Como toda cirurgia, ela tem indicações bem precisas, né? Não é uma questão de tentativas com alguns remédios, com doses maiores, doses menores, associação de remédios, de outros procedimentos, que você vai ajustando conforme a resposta do paciente. A cirurgia, de maneira geral, e em especial a bariátrica, ela tem indicações bem precisas a ponto de ter regras, normatizações, são normas, né? Que tem que ser seguidas mesmo, porque uma vez feita a cirurgia, os resultados esperados têm que acontecer. Você não tem outras medidas, como se fosse mais remédios, menos remédios, mais isso, mais aquilo. Então, os resultados após cirurgia, eles têm que ser bem claros também. Por isso, a indicação muito precisa. Ela é técnica. Não é uma questão local ou temporária, ou de opiniões, ou de, em algum país, por um limite, este ou aquele, mudar a indicação. Então, no mundo inteiro, se trabalha em cima da cirurgia da obesidade através de regras, são normas. Isso é um consenso. É consenso.
Então, a medicina hoje, no mundo inteiro, trabalha em consenso nessas normas. Então, deve ser seguida todo esse conjunto de normas para se ter o resultado esperado. Senão você vai variar o resultado, o que não é bom numa cirurgia, né? Agora, toda cirurgia existem riscos. E é importante que a gente deixe claro que não só a indicação da cirurgia bariátrica deve ter avaliação do médico se ela é indicada ou não é só uma questão de vontade, né? Por isso que é importante procurar um cirurgião sério, que seja ligado. Eu gosto de bater nisso, doutor, porque as pessoas às vezes procuram e nem sempre encontram um bom profissional, como nós aqui hoje tivemos esse prazer de tê-lo. Mas esses riscos, eles são inerentes a qualquer cirurgia. Sim. Os cirurgiões, você está certa, existem riscos, né, em qualquer tratamento, inclusive com cirurgia, né? São os riscos, às vezes, também tão graves quanto a própria doença, às vezes. Só que a cirurgia é indicada exatamente por isso. Os riscos de complicações, né? De complicações podem ser imediatas, logo após a cirurgia, ou de longo prazo. Essas complicações, elas são computadas, são estudadas cada vez mais, prevenidas, tem várias maneiras de se prevenir isso, por isso deve ser seguida essa normatização. E esses riscos são muito, muito menores do que o não tratamento da obesidade. Acho que a ideia nessa conversa é da cirurgia, né, claro, deve ser salientada, como você salientou bem no início, na introdução, sobre a obesidade ser uma doença. E a maior parte das pessoas não entendem essa situação. A obesidade é uma doença grave, bem grave. Vamos pensar então no antes das... Oi, pois não. Só completando, sobre os profissionais. Na cirurgia de obesidade, assim como para as cirurgias, existem vários profissionais bem capacitados para atuar, né? A grande maioria tem uma formação boa, né? Eu não falo todos porque eu não conheço todos, né? Claro. Então, a grande maioria que eu conheço a grande maioria, tem uma boa formação, trabalha com normas, né? E aqui em Campinas temos alguns médicos, vários médicos assim também. E a população em Campinas e região, ela está bem suprida, vamos chamar assim, de bons médicos, né? Então, esse receio, ou essa atenção no primeiro momento em procurar um médico capacitado para isso, me parece uma situação tranquila, porque existem alternativas, né, opções, né? No interiorzão assim, do Brasil, as opções são menores, né? Então acaba sendo um pouco pior. Mas sempre é importante mesmo a procura de um cirurgião que tenha experiência, isso é uma coisa importante. Né? Ter indicação, alguém que já tenha feito, isso faz diferença, não faz? Sempre vai ter uma diferença em todas as profissões, né? Nas profissões, de uma maneira geral, eu vou falar mais da cirurgia, né? Existem médicos que têm um detalhe a mais como pessoa, mas esses médicos estão em formação, né? A gente não para, né? Eu também estou em formação, a gente não para, né? Então isso é muito bom, né? Então, em todas as então áreas. Tem alguns com uma formação maior ou uma experiência maior. E a experiência não significa necessariamente tempo de carreira ou número de pacientes operados. Então, você está falando sobre número, que você comentou no começo. As pessoas não entendem o peso disso. Então, é muito raro, é incomum mesmo, ter um cirurgião só tendo tanta cirurgia de obesidade, sabe? É que eu estou há 20 anos nisso. Então, acaba sendo um acúmulo muito grande mesmo, que eu falo com muitas cirurgias. Então, quase 8.000 cirurgias de obesidade, são muito poucos médicos isolados assim que têm esse número no Brasil inteiro. Mas isso não seria tão importante quanto o resultado. Então, o resultado, o importante de ser um número grande, com experiência, não é só o número, é que esse número ajuda muito a ter um resultado mais fino. Então, se você tem 4.000 pacientes operados ou 10.000 pacientes operados,
parabéns. O detalhe é o resultado ser fino. Então o resultado é que é importante para o paciente. Se eu fiz 8.000 não para ele, ele quer ser aquele paciente com resultado excelente. E é isso que a gente tem que proporcionar. Então, a experiência em tempo, em número de cirurgias feitas, em congressos, participação de eventos, discutir o assunto, continuar desenvolvendo alguns detalhezinhos que podem ser no futuro melhorada a situação, isso acaba sendo sempre importante. Então, tem médicos mais experientes, tem médicos menos experientes. Com experiências vão ganhando um resultado mais fino, imagina-se, né? É o normal. E eu até gostaria de voltar um pouquinho. Nós estamos tomando esse cuidado de alertar você para a escolha do médico, porque é importante. Mas vamos pensar numa pessoa obesa que ainda não passou pela cabeça dela a cirurgia bariátrica, porque hoje é o bariátrica sim ou não. Quais são as complicações de saúde que essa pessoa tem estando obesa? Perfeito. São duas situações diferentes. Eu vou voltar um pouquinho, porque você me perguntou uma coisa e não respondi. As complicações de uma cirurgia, né? Assim como também tem complicações da não cirurgia, né? Esse é o foco da conversa, não é? Então, vou começar pela cirurgia, tá? As complicações de cirurgia são muito pequenas. São muito pequenas a ponto de ser considerada tão simples pela população. A população sabe da cirurgia da obesidade, porque ela é muito frequente, muito frequente e muita gente passando muito bem e tal. Entende-se que é mais simples. A cirurgia da obesidade é uma cirurgia de estômago, do intestino, com emendas. Antigamente, quando você falava, seu avô, sua avó, sei lá, alguém teve um problema qualquer, fez uma cirurgia de estômago, nossa, era um absurdo de cirurgia. Ou de intestino, era um absurdo de cirurgia, uma cirurgia de grande porte. A cirurgia da obesidade é uma cirurgia de grande porte. E ela tem um resultado muito pequeno em termos de complicações, apesar de ser de grande porte. Ao longo dos últimos 20 anos, esse número foi caindo, foi melhorando bastante. Já era bom e agora está ficando melhor ainda, né? Então, a gente tem um risco de complicação que vai evoluir para óbito em um mês, assim, depois da cirurgia. Não na cirurgia morrer é um descuido, eu acho. Mas esse risco é de menos de 2 pacientes em 1.000 pacientes. Então é muito pequeno, muito baixo, bastante baixo mesmo. Então acaba sendo esse número tão pequeno que as pessoas entendem como uma situação simples. Só que esse número é pequeno se você seguir todos os detalhes normatizados. Esse é o detalhe. Não pode banalizar a cirurgia achando que a cirurgia é tão simples quanto uma cirurgia de vesícula, de hérnia. Não é. É uma cirurgia de grande porte, precisa de um preparo bem específico, precisa ser feita numa situação bem organizada para que o resultado aconteça dentro do que foi previsto, né? Esse é o objetivo maior da cirurgia. As complicações são mínimas e, voltando à sua pergunta agora, sobre as complicações, e essas complicações das pessoas que não operam, não é? Então, doutor, então vamos fazer o seguinte, sobre as pessoas que não operam, eu vou segurá-lo aqui comigo, porque ainda no programa nós teremos uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica, nós teremos uma psicóloga que inclusive acompanha o trabalho com os pacientes do Dr. Alceu, que é a Cristiane, mas a gente vai falar muito sobre esse assunto hoje. Eu quero convidar você a ficar comigo. Então nós vamos para um rápido intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já. Okay. De volta com o programa Saúde é Vida, hoje falando sobre cirurgia bariátrica, sim ou não. E é por isso que nós temos aqui a companhia do Dr. Alceu Beani, que
como cirurgião experiente, já falamos dele no primeiro bloco, e agora nós vamos dar continuidade, porque é importante para você que está assistindo o programa saber um pouco mais antes de decidir com o médico, não é você que decide, é você com o médico, para saber. É interessante. E nós estamos assim nessa parte anterior, né, nessa conversa com o médico. Quais são as doenças, quais são os problemas ligados à obesidade e que isso também acaba gerando uma indicação para a bariátrica. Sim. A obesidade, entendida como doença grave, né, e crônica, ela nunca vai deixar de existir naquela pessoa. Então, o paciente obeso, ele não está obeso, ele tem obesidade, que é uma doença crônica. Por ser crônica, ela vai piorando aos poucos, ora melhor, ora pior, né? Com um regime maior, no remédio, melhora um pouco, mas depois você vê que a pessoa pisca o olho, ela volta àquele patamar que estava antes, ou até mais, ou até maior. Então, essa obesidade, por ser crônica, ela é grave porque nessa cronicidade, algumas doenças vão aparecendo. Já apareceriam, se não fossem obesas, mas no paciente obeso, em especial, ela aparece muito mais frequentemente, ou mais grave. O diabetes é uma delas? A obesidade, sim. A obesidade, então, acarreta várias doenças, mais de 40 tipos de doenças diferentes. Então, as mais conhecidas e mais frequentes, né, são essas também doenças crônicas e graves, que são diabetes, né, que é um assunto bastante importante na obesidade, diabetes, a hipertensão arterial, pressão alta, né, problemas de colesterol, triglicérides aumentados, gordura aumentada no fígado chamada esteatose, refluxo, infertilidade, aumento de frequência, aumento de número, né, de alguns tipos de câncer, problemas de apneia do sono, problemas de articulações, joelhos, colunas. Do sobrepeso. Tudo isso é causado ou agravado pelo peso aumentado. Quanto mais tempo a pessoa passa com peso aumentado, e às vezes não é um peso exagerado, é um peso aumentado, mesmo a obesidade leve já causa doenças. Por isso essa cronicidade é tão grave. Ela vai alterando o organismo pela sobrecarga, criando outras doenças. E são essas doenças que uma hora ou outra vão descompensar, vão dar mais sintomas, e com essa descompensação é que vai causar, infelizmente, o óbito. Então, por exemplo, você citou o diabetes. O diabetes, mais de 80% dos pacientes com diabetes, esse mais comum, diabetes tipo 2, tem obesidade como fundo, são obesos. Então, se mais de 80% desses diabéticos têm obesidade, eles já têm uma complicação grave da obesidade. E às vezes a obesidade não é tão grande. Por isso você vê muita gente com indicação de cirurgia formal, uma indicação formal de cirurgia, mesmo num peso não tão alto. Porque já tem outras doenças que vão levar a um agravamento da saúde daquela pessoa, a ponto de gerar outros problemas e irem ao óbito. Por isso que é chamada obesidade mórbida. Ela causa doenças que vão levar ao óbito. Então, no diabetes, por exemplo, vou pegar um exemplo só. O homem acima de 40 de IMC, índice de massa corpórea, que é uma continha que a gente faz para graduar a obesidade, um homem com um pouco mais de 40 de IMC, que é a obesidade grau 3, ele tem expectativa de vida de 9 anos a menos. E o que é pior que viver 9 anos a menos do que poderia? É viver de uma maneira ruim. Muitas dores, muitas doenças, muitos remédios, muito custo, a família também. Ninguém quer viver assim, todo mundo quer qualidade de vida, não é, Então ele vai doutor? ter vários problemas. Então, a cirurgia bariátrica, claro, tem um processo, né? Perdão por interrompê-lo, mas quando a pessoa faz a cirurgia, ela passa por esse procedimento, ela leva um bom tempo para que aquela gordura toda, a partir da mudança do estômago, de como ele recebe, como ele vai processar no organismo, etc., vai levar um tempo e ela vai emagrecer. Sim. Isso é a meta, pelo menos essa é a meta, né? Essas complicações, elas, no caso da pessoa obesa, elas melhoram sim, com... as doenças, né?
É porque a gente está falando dessas doenças enquanto a pessoa está obesa. A partir da cirurgia, muitos quadros dessas doenças melhoram. Sim, melhora muito, bastante mesmo. É uma situação tão diferente que passa a parecer meio folclórica, assim, né? Meio fantasiosa. Não é. Se a maior parte das doenças do obeso é causada ou piorada pela obesidade, quando você retira a obesidade, faz a cirurgia para não ser mais obeso. Quando você tira a obesidade, quando ela deixa de existir, essas doenças causadas ou agravadas, elas também desaparecem ou diminuem muito, né? Então, a maior parte dos pacientes diabéticos, que é uma doença mais grave, vamos dizer assim, ligadas à obesidade, a maior parte dos pacientes diabéticos deixam de tomar remédio para diabetes. Então, é uma situação muito diferente de resultado. Não é apenas o peso baixo. Puxa, consigo agora vestir mulheres, homens também pensam assim, mas mulheres, meu manequim 40, antes era 52. Sim, isso é agradável. Para o paciente, isso é bastante agradável. Para a família, é agradável porque vê o paciente melhor, mais vivo, né? Que na obesidade a pessoa fica um pouco mais quieta, vamos chamar assim, mais limitada, né? Então essa paciente que diminuiu muito o peso, é nítida, é notória a diferença de tamanho. Mas também internamente as doenças diminuem muito, né? Acaba diminuindo demais a maior parte das doenças. Acaba trazendo qualidade de vida para a pessoa, que é o que a gente está querendo hoje aqui, né, doutor? É extremamente diferente a qualidade de vida da pessoa obesa, daquela pessoa já sem a obesidade pela cirurgia. A cirurgia, apesar de ser uma coisa de um tratamento agressivo, é o tratamento eficaz que é exigido em uma doença crônica e grave. Ela tem que existir. Seria interessante fazer alguma coisa que tratasse bem, que não fosse uma cirurgia? Um remédio, por exemplo? Seria. A medicina tem isso hoje? Não. Vai ter isso em 5 anos? Não. Então, essas pessoas estão morrendo com qualidade de vida muito ruim, perdendo tempo de vida e qualidade muito ruim, porque é uma doença crônica, grave. Elas morrem muito antes do que deveriam e com uma qualidade de vida muito ruim. O tratamento ele tem que existir e ele tem que ser eficaz. Hoje o tratamento que existe e é eficaz é a cirurgia. Apesar de ser uma conduta agressiva, você tem que ser agressivo frente a uma situação agressiva, grave. As pessoas não entendem muito isso, né? É necessário. Se não fosse necessária, ou se fosse apenas uma questão de... Eu dou risada assim porque é uma pergunta recorrente que a maior parte dos pacientes faz no consultório. Eles já sabem que tem que operar. Estão ali por causa disso. Já ouviram isso, já calcularam um monte de coisa, já fizeram contas, né? Já ouviram muita coisa. Eles sabem que tem que ser. E eles falam, puxa, pelo amor de Deus, me operem. Né? Apesar de todos terem medo da cirurgia, que é natural, saudável até. Isso para todas as cirurgias. Todas as cirurgias. Então, mas eles sabem que o tratamento é esse. Então, se não é uma questão de uma opinião de uma pessoa, de um paciente, né? Ou de um médico, ou de uma sociedade, ou de um convênio, ou de um país, ou de outro país, ou que o médico decide. Sim, o médico decide diante de normas, né? Se no mundo inteiro essas normas são iguais, que é o consenso médico em torno desse assunto, qual seria a discussão pertinente em relação a isso, né? Se toda a discussão da parte médica, que estuda, vão atrás, corrige-se erros, que existem erros no passado, ao desenvolver a cirurgia, tentativas, melhoras, acabando naquela situação de melhora contínua. O consenso nesse assunto, ele existe baseado em longos anos de estudo e número enorme de pacientes estudados pelos médicos, pela medicina geral, não por cirurgião. Entendi. Se fosse por cirurgião, alguém poderia falar, o cirurgião só quer tratar com cirurgia. Não. A maior parte da sociedade que discute o assunto e define essas normas não é feita, a maior parte, por cirurgiões, é por médicos clínicos. Os cirurgiões nessa sociedade é um número pequeno.
está inserido como um médico no tratamento. Então o tratamento é muito discutido, ele é visto em todos os aspectos positivos e negativos, principalmente os negativos, para ir melhorando a situação, a ponto desse consenso ser bem firme. Então, a opinião de uma pessoa, sempre, por ser uma pessoa, sempre muito bem-vinda. Mas ela tem que ser entendida como apenas uma opinião pessoal. A opinião pessoal do leigo não médico, eu digo, Sim. ou até do médico, ela pode existir, deve existir, inclusive, por ser uma pessoa, está dando a opinião dela. Mas se ela não tiver essa opinião, se ela não estiver baseada em dados, estatísticas, experiência, estudo, vai ser apenas resultados, que fazem parte dos estudos, ela vai ser apenas uma opinião de uma pessoa, não uma opinião técnica, que é o que norteia o tratamento. Essa opinião técnica é que deveria ser valorizada, inclusive num programa como o seu. Aliás, parabéns pela escolha do assunto. Ele abrange muita gente, né? Então, as opiniões pessoais, como eu falei, são bem-vindas, mas elas não podem prevalecer em relação à opinião técnica. A normatização existe, ela é necessária. Então, eu não quero, eu acho que não deve fazer cirurgia. Ok, você pode ter sua opinião, sem nenhum problema. Aceita-se a sua opinião como opinião, mas ela deve gerenciar o seu resultado? Ela deve prevalecer? Ela deve ser considerada como tratamento? Eles são questionamentos que são importantes, que devem ser feitos, mas sempre se baseando na experiência de quem faz a cirurgia. Por isso, a experiência, ela é tida para ter resultados finos, né? Como eu comentei. A experiência, ela é importante, mas sempre usando esse consenso, que é o resultado de uma experiência mundial. Então isso gera o consenso e você trabalha em cima do consenso para ter aqueles resultados. Se você trabalha bem detalhadamente naquele consenso, tem experiência, tem uma equipe forte, tem um grupo forte, tanto informação quanto em experiência, os resultados são finos. Eles não podem ser diferentes. E é isso que as pessoas com certeza querem, e você que está nos assistindo hoje também pensou nisso. E aí, bariátrica, sim ou não? Converse com o seu médico, assista mais vezes este programa, ouça as orientações, os detalhes da nossa conversa aqui com o Dr. Alceu, para que você, consciente, porque para fazer a cirurgia você tem que estar consciente, não só de riscos, porque toda cirurgia tem, mas consciente de todo o processo no pós-cirúrgico também. Porque a cirurgia não vai emagrecer você, pelo menos não de repente. Mas o seu organismo vai agir de maneira diferente e a partir de um bom procedimento cirúrgico, você vai chegar onde você quer. E é isso que nós queremos e é por isso que eu agradeço aqui a participação sua hoje. Agradeço. Foi muito rica, instrutiva, orientativa, ou seja, o senhor foi uma riqueza para nós hoje. Não, agradeço o convite, Rita, principalmente por falar desse assunto tão comentado lá fora, mas muito pouco conhecido, na verdade. Então as pessoas que têm obesidade ou têm familiar com obesidade, né, deveriam procurar um atendimento específico para ter uma orientação dentro desse consenso, que é o que importa. As opiniões paralelas, tem um americano em gestão que fala assim, a opinião sem dados é apenas opinião pessoal, né? Não dá para definir nada. Então, uma consulta, uma orientação de um profissional específico dessa área sempre vai trazer a informação necessária para aquela pessoa. Se é indicada a cirurgia, faça a cirurgia. Senão você vai ter um problema enorme de saúde que vai ser muito difícil corrigir. Infelizmente, você vai viver mal, vai viver menos, sua família vai sofrer junto com você, o que não é só o seu sofrimento, né, da família toda, né? Os seus amigos, suas amigas vão sofrer por você com essa doença e vai levar a uma situação ruim. Se existe indicação de cirurgia formal, indicada por um médico experiente nisso, faça a cirurgia.
Se não existe a indicação da cirurgia dentro desse consenso, trate a obesidade, para não virar um caso que precisa de cirurgia. Tratar a obesidade não é simples. Ser endocrinologista provavelmente é muito bom. Só que ele é muito limitado no arsenal em termos de tratamento. Então os endocrinologistas, de maneira geral, são bons profissionais. Só que eles têm um limite no tratamento que depende demais de mudança de comportamento dos pacientes, um tratamento crônico, a maioria deixa de lado, por isso o resultado não é tão bom. Mas se não tem indicação de cirurgia, trate a obesidade mesmo assim, dentro do possível, faça o possível para tratar. A cirurgia, quando indicada, faça a cirurgia, senão você vai ter grandes problemas de saúde, você e sua família. Aí a gente resume aqui, bariátrica, sim ou não? Ele já deu aqui as ferramentas para você escolher o sim ou não. Doutor, eu encerro esse bloco agradecendo mais uma vez a sua participação. Obrigado pelo convite, muito bom. E nós vamos para um rápido intervalo, como eu disse no começo, lá no primeiro bloco, que nós teremos mais profissionais conosco e ainda teremos o testemunho de quem fez a cirurgia. Fique conosco, um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida e hoje falando sobre bariátrica, sim ou não. E é claro que esse sim ou não depende, como falamos nos blocos anteriores, da orientação médica, do desejo e a necessidade desse paciente. E existe também, claro, uma preparação anterior e posterior que vai além do cirurgião, porque é uma equipe multidisciplinar e a psicóloga está junto nessa equipe para orientar. E é por isso que eu apresento para vocês, neste bloco, a doutora Cristiane Medeiros Silva, que é psicóloga, e também a minha amiga querida Marilda Pereira Lopes, que está hoje aqui como, não só amiga, né, Marilda, mas também como um personagem, uma pessoa que passou pela cirurgia. Tudo. E já eu converso com você, porque eu quero dar as boas-vindas aqui para a Cristiane. Obrigada, Rita. Eu fico feliz em estar novamente junto de você. Já fizemos um trabalho antes, de fato. E é importante a gente falar sobre essa questão, né? Hoje eu me defino como psicóloga bariátrica também, apesar da minha experiência hospitalar, com o objetivo de trabalhar a perspectiva do paciente. Estou inserida no trabalho na equipe do Dr. Alceu Beani há mais de 10 anos e faço esse trabalho de pré e pós-operatório, auxiliando os pacientes aí diante dessa questão do tratamento, né, da obesidade, né? Esse processo se faz necessário continuamente, né? Não só pré, mas pós, continuamente, porque ele é indispensável para favorecer o paciente diante da decisão da cirurgia, mas o processo contínuo, né, de mudar consciência, né? Porque a cirurgia hoje se define como um tratamento, né, um tratamento maior, eu sempre enfatizo isso aos meus pacientes, mas se faz necessário mudar comportamento. E mudar comportamento não é fácil. Eu imagino. Né? Eu estava conversando com a Cristiane antes de nós começarmos aqui esse bloco e ela disse assim: Rita, a gente precisa falar sobre o dia do arrependimento. Aí você vai falar: Rita, dia do arrependimento? Onde que? Não está no calendário. E não está mesmo, porque o dia do arrependimento, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, porque é o dia seguinte da cirurgia. E aí a gente vai falar já sobre isso. E eu quero começar com você, Marilda, porque você fez a cirurgia. Até então, antes de fazer a cirurgia, como que a Marilda pensava? Como que a Marilda era? Bom, eu não era de tanta comida, mas eu gostava muito de doce e pão. Então, sabe, a obesidade veio com tudo. Aí me aposentei, comecei a viajar, fui casar com um gordo também.
pensava Deixa eu abrir um gordo. parênteses aqui. Gente, ela tá falando que casou com um gordo, que pensava como gordo, que adorava comida. E com certeza você que tá assistindo conhece, que é o Vicentão, amigo do coração. E ele não te ajudou em nada nisso, né? Não, ele ajudou sim, sabe, Rita? Ah. Numa pescaria, eu quebrei o banco do barco. E com meu peso, claro, né? Eu ficava na frente. E ele nunca imaginou o que eu sentia por causa daquela obesidade. E ele simplesmente começou a tirar sarro e falou que ia contar para todo mundo. Eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu falei, agora você volta pro rancho, porque eu estou arrumando minhas coisas e eu vou embora. Para onde? Eu falei, eu vou operar. Agora eu estou decidida, eu vou operar. Ah, mas eu estou brincando. Eu falei, agora você já falou o que você tinha que falar. E foi realmente, vim para Campinas. Foi um start para você, um estupim Foi, para eu você já estava correr atrás. pensando. Aí eu fui com um amigo meu, que também é conhecido, ficamos correndo atrás de médicos, esse negócio. Conhecer, selecionar onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Fomos em vários, mas daí eu fiz a minha opção. E ele até achou que eu estava sendo muito rápida e que eu não ia fazer a cirurgia. Mas eu cheguei um dia antes até de fazer a cirurgia, sabe? Porque sobrou uma vaga lá e eu falei, tô eu indo aí, vou fazer antes. E eu acho que assim, para mim foi vida nova. Eu nasci naquele 2002, entendeu? Porque hoje eu estou há 17 anos com essa cirurgia. Então é uma coisa que eu acho que não é pensar e fazer. Você tem que se conscientizar que aquilo vai ser o resto da sua vida, sabe? O pessoal acha, operou, acabou, não tem problema mais nenhum. Não é assim. Não é. Eu chego numa festa, eu olho, se eu tô afim de comer um doce hoje, então eu não como salgado, eu vou comer o doce. Se eu tô, sabe, eu seleciono algumas coisinhas. E também nunca ninguém viu eu ficar brava porque eu estou comendo aquilo. Só aquele pouquinho. Todo mundo me irrita. Até você mata a vontade, mas também mas precisa exagerar. Come, você não comeu nada. Comi. O que me satisfez, porque meu estômago hoje é pequeno. Eu não preciso de tudo isso daí. A gente caracteriza, desculpa, de a gente come para viver e não vive para comer, né? Eu acho que é uma questão de consciência. E foi uma coisa interessante que no começo eu me sentia um pouco mal, assim, porque eu não sabia a quantidade que eu podia comer. Aí o meu médico pegou e falou assim, pensa seu estômago agora, um copinho de café. Faz de novo essa medida. Um copinho de café, tá? Um copinho pequeno, não daqueles pequenininho. Então ml. você pense no seu copinho de café. É isso que você tem que colocar no seu estômago. Dali pra frente, não teve problema. Eu falo, meu copinho encheu. A turma dá risada, fala, meu copinho encheu. Já tô satisfeita, sabe? E realmente, nunca briguei com... A minha irmã sofreu pra burro, porque minha irmã me acompanhou. Eu fiz minha irmã no dia seguinte comer no meu quarto. Naquela época a gente ficava 3 dias sem pôr água na boca. Eu fiz minha irmã almoçar e jantar no meu quarto, na minha frente. Eu sentava na mesa com ela, eu falava assim, você vai comer. Ela falou que ela se sentia mal. Porque você não podia comer. Mas eu falei, não interessa, foi opção minha. Então pensa bem, você não vai querer emagrecer por causa de mim. Então coma, porque a opção é minha. Aí a gente aproveita e manda um beijo pra Maga. Beijo, Maga. Agora eu vou até aproveitar e colocar a Cristiane nessa conversa, porque ela se conscientizou sozinha, mas nem todo mundo, eu acho que quase 100% das pessoas precisam dessa ajuda que o psicólogo dá. E você, na sua experiência, nesses longos anos, ajudando tantos pacientes, no antes e no depois, e eu queria que você falasse pra gente como é você ajudar a pessoa a mudar a cabeça de gordo para pensar magro. De fato, Rita, inicialmente ele tem que ter a compreensão, né, que é o impulso maior de que ele está doente, né, com relação, estou obeso, estou doente. E a partir daí, eu vejo aí os pacientes buscando passar com os profissionais, né, no caso o cirurgião, para ver a possibilidade de não. Mas o que a gente precisa verificar ele tem que mudar a consciência, né? Essa consciência tem que ser amadurecida, né? Então, ao ter o contato com o paciente na consulta inicial,
A gente segue critérios, o psicólogo bariátrico hoje, ele não faz o processo terapêutico como de praxe, né, semanal. Nós fazemos avaliações, porque inicialmente, quando ele é inserido, a gente leva em consideração todos os profissionais multidisciplinares, né? Tem que estar todo mundo junto aí, pré e pós. Então a gente faz aquela avaliação inicial, aquele checklist, para verificar o amadurecimento da ideia dele, né? Porque, como a Marilda falou, ele vai precisar de empenho pré e pós-operatório. Então, através de uma avaliação bem detalhada, uma anamnese, a gente consegue evidenciar essa característica. Mas o que eu levo em consideração como prioridade é o amadurecimento. Nem todo mundo tem o amadurecimento. Às vezes ele está muito ansioso, querendo buscar a cirurgia como um tratamento imediatista, e não pode ser assim. Ele tem que ter um amadurecimento para seguir regras. A gente trabalha em cima de um consenso, onde de fato ele vai passar por uma grande metamorfose, mas ele vai ter que prover mudança comportamental, mudança de consciência. Então a gente precisa, como profissional, ali firme, né? A gente vai agradar muitos pacientes, mas alguns nem tanto. E esses são aqueles que se esquivam e que se perde às vezes diante. Eu adoraria, como profissional especializada, na qual sou, né, há tantos anos aí, ter só sucesso, né? A gente tem muito sucesso. Tem muitos que depois da cirurgia acabam voltando ao peso, ou às vezes até mais, né? Do que quando fez a cirurgia. Então, como a Marilda falou, se faz necessário essa decisão, né? Mudar consciência continuamente. Trabalhar essa questão, criar uma perspectiva, uma perspectiva com relação ao comer e a compreensão de que a doença, a obesidade, ela é multifatorial, né? Tem vários fatores e você precisa mudar isso. Então, um trabalho psicológico de acompanhamento, a gente se define até como uma mãezona ali, né? Tendo que pegar no pé, puxando a orelha, mas quando ocorre a recíproca, de fato, ela é perfeita. A gente vê muito sucesso, a gente vê o paciente ali feliz, resgatando a autoestima, se desvencilhando do conflito de imagem que todos ficam apetecidos, e isso não se desvencilha imediatamente, né, no pós-operatório. Isso acontece no processo gradativo, por isso que o acompanhamento requer também essa questão, porque a gente aplica treinos, né, com espelho, para fins de auxiliá-lo nesse processo, né? Então, é um processo contínuo. Bom, eu falei do dia do arrependimento e eu preciso que vocês, porque nós já estamos chegando ao final do bloco, por incrível que pareça, e eu gostaria que você falasse para mim sobre esse dia do arrependimento. As pessoas se arrependem no pós-cirúrgico? Se arrepende, mas a gente não se arrepende da cirurgia. O que se arrepende são... Pós-operatório tem desconforto, né? Eu acho que é muita ansiedade, é muita expectativa, é uma grande metamorfose. Eu estou passando pelo enfrentamento pós-operatório, eu estou com a expectativa de resultado, no dia seguinte eu acordo sem fome, porque o ato cirúrgico inibe o hormônio da grelina, então eu não sinto fome no dia seguinte, mas como a Marilda falou, de repente eu estou num quarto com outro paciente que está se alimentando de outro médico, enfim, meus sentidos estão mais aguçados. Então é um processo de acontecimentos, é o corpo ali dando aquela informação de que houve mudança, né? Então o arrependimento está relacionado a tudo, assim. Então não vai para o calendário o dia do arrependimento. Não. Ô, Cristiane, eu quero agradecer a tua participação comigo aqui hoje. Eu sei que o tempo foi curto, mas nós temos outras oportunidades com outros temas que com certeza a Cristiane vai estar aqui conosco. Muito obrigada por tua participação. Será um prazer. E entender que a gente tem, buscando o tratamento da obesidade como um tratamento maior, eu sempre defino isso, uma grande... são benefícios que ocorrem, né? E o paciente precisando desse tratamento, é importante buscar uma equipe especializada para fins de ter resultado, e resultado se tem. E eu quero agradecer, claro, a minha amiga Marilda. Eu gostaria que você fizesse um fechamento, Marilda, porque você viveu nesses 17 anos coisas que o paciente muitas vezes não relata para o médico, que são coisas íntimas. E eu gostaria... Que dica que você dá para quem está assistindo o programa hoje? O primeiro que eu acho, que eu falei, eu sempre cito isso daí, o médico opera o estômago da gente, ele não opera a cabeça. Então a cabeça nossa depende da gente mesmo, do nosso trabalho.
Então, para a pessoa se conscientizar e quando for, pensar nisso seriamente. Nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais. Porque eu sou consciente disso. Não vem alguém falar assim, não, não tô normal. A minha vida agora é diferente. Hoje você tira foto de corpo inteiro? Só, eu tiro. Só que é o seguinte, eu tinha guarda-roupas assim, para 3 tamanhos, 4. Hoje não. Hoje eu consigo ter um de um manequim. Se eu for viajar e tiver um casamento, eu volto lá, pego minha roupa e vou pro casamento. Antes eu não fazia isso. Entendeu? Cada hora eu estava de um jeito. Eu cheguei a 136 quilos. É bastante. Entendeu? Hoje eu cheguei nos 60 depois, quando eu operei, mas me achei muito magra. A minha aparência não batia. Daí hoje eu tô com 70, eu me acho assim, é o que eu quero. Você tá inteirona! É o que eu quero, entendeu? Então eu digo para as pessoas, procurem realmente um bom profissional. Pensem que não vai ser operado o estômago e não só a cabeça. Trabalhe muito bem com isso, com o seu psicológico, porque a vida muda. E aí os resultados são diferentes também, né? Meus exames, se eu for hoje no médico, é tudo zerado. Que não bom. tenho nada, e eu estava propensa a uma cirurgia cardíaca até. A parte psíquica melhora bastante. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês são incríveis nós e eu gostaria agradecemos. muito de ter tido mais tempo para conversar mais, falar mais, orientar mais. Mas o pouco que nós falamos, eu espero que de alguma forma contribua, colabore com você que está assistindo o programa. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui com o programa Saúde à Vida e convidando você para que esteja conosco também no próximo programa. Até lá!